Olá pessoal, falando deste livro aqui, A Impostura Científica em 10 Lições, de Michel Pracontal, da editora Unesp, publicado em 2004. Então ele conta casos da ciência, nada assim, imposturas, né, que ele vai contando adotadas pelos cientistas. Então ele vai citar um caso que aconteceu aqui em 1989. Um biólogo francês chamado Jacques Benveniste. E ele saiu um artigo de primeira página no Le Monde, onde se dizia: uma descoberta francesa poderia revolucionar os fundamentos da física, a memória da água. Então está ligado à homeopatia, né? Grandes diluições de água, como é que você explicaria o efeito daquilo? É porque o princípio ativo ele caminhou por toda a água. Então, uma simples molécula capaz de caminhar por toda a água, quando você mistura bem, né, justificaria que todo o conteúdo ele retém, ele tem uma memória da água, daquele princípio. Isso explicaria a homeopatia. Então, esse princípio foi proposto aí pelo Jacques Benveniste em 1989. Com toda a evidência, trata-se de uma descoberta sensacional que merece pelo menos o Nobel. Então, causou uma grande sensação. A descoberta foi estampada no Le Monde, 29 de junho, véspera do dia em que a revista Nature deve publicar o artigo científico de Benveniste. Certamente esse furo jornalístico supõe uma certa preparação, um entendimento entre a Benveniste e os jornalistas do Le Monde. Benveniste escolheu deixar de lado a revista Nature, enquanto o Diário da Tarde, agradecido, lhe concede uma generosa tribuna, na mesma edição em que publica o relatório de suas experiências. Em suma, do ponto de vista jornalístico, é um golpe, e para o público, mesmo mais prevenido, é extremamente convincente. Le Monde é um jornal sério. Então, ele vai mostrar então o que seriam as evidências dele para essa questão, está diretamente relacionada com a homeopatia, inventada pelo Samuel Hahnemann no final do século XVIII. John Maddox, diretor da Nature, jamais escondeu seu extremo ceticismo em relação aos resultados extraordinários de Benveniste. Ele os publica acompanhados de um editorial intitulado Quando Crer no Incrível, que dá o tom desde a primeira frase. As observações inexplicáveis nem sempre são um sinal do sobrenatural. Além disso, Maddox aliou a publicação a uma condição sine qua non. Exigiu que Benveniste permitisse que uma comissão de peritos designados pela revista procedesse a uma contraprova com a unidade 200. Essa foi realizada no início de julho de 1988 em condições bastante rocambolescas. A comissão designada por Maddox era composta pelo cérebro ilusionista James Randi, Walter Stewart e pelo próprio diretor da revista Nature. A presença de um mágico, James Randi, no laboratório provocou comentários variados, sobretudo no Le Monde. Maddox declarou-me sem rebuços que era porque suspeitava de uma fraude. Num primeiro momento, os pesquisadores da Nature pedem à equipe da unidade 200 que repitam as experiências. Os resultados confirmam aqueles que a revista tinha publicado. James Randi, não descobre nenhuma trapaça. Maddox começa a ficar preocupado. Eu me comprometi a publicar o relatório do inquérito, diz ele. Eu corri o risco de me achar numa situação de ter de redigir um relatório cuja conclusão seria: a mágica é verdadeira. Quer dizer, veja, ele está
já de cara sugerindo que aquilo era uma trapaça, mas ele chamou a equipe, incluindo James Randi, e eles não conseguiram detectar nada de errado ali. Uma nova série de experiências é então realizada segundo um protocolo muito mais estrito, que impõe que todas as manipulações se desenvolvam às cegas. Então, uma nova rodada de testes é feita, né? Um mês após o anúncio da descoberta sensacional, a Nature publicou seu relatório, que começou com esta severa sentença. As surpreendentes afirmações anunciadas na Nature pelo Dr. Jacques Benveniste e seus colaboradores baseiam-se principalmente sobre uma longa série de experiências mal controladas, das quais não se procurou excluir os erros sistemáticos, notadamente os viés de observação. O relatório conclui a hipótese segundo a qual a água guardaria a memória de uma substância nela diluída é tão inútil quanto fantasista. Isso saiu publicado na revista Nature em 28 de julho de 1988. High Dilution Experiments a Delusion. Então, essa contraprova, né, ela apareceu então na revista Nature, mas a matéria inicial saiu publicada na revista Le Monde. O Le Monde publicou em 30 de junho de 1988. Os testes pela Nature saíram em 28 de julho, um mês depois de 1988. Então, veja, a revista Nature Natural, na verdade, ela está desfazendo aquela publicação inicial publicada na Le Monde. E aqui na página 152, ele ainda vai falar um pouco. Quando se pensa ter atingido um grau suficiente de certeza, o pesquisador propõe seus resultados à publicação. Como vimos nas boas revistas científicas como Nature e Science, um segundo controle é efetuado por uma comissão de julgadores, constituída de cientistas competentes na área respectiva. Esforçando-se para serem imparciais, os jogadores examinam o artigo, sugerem modificações, pedem esclarecimentos suplementares e finalmente decidem publicar ou não o artigo. Determinados artigos são aceitos com muito poucas mudanças, outros são revistos com maior profundidade, outros, enfim, são recusados. Para tomar um exemplo, foram necessários nada menos que 18 meses de discussões para que John Maddox publicasse o artigo de Benveniste sobre as altas diluições, e pelo menos um dos reféns, Henry Metzger, opôs a publicação. Então ele sugere aqui que o artigo do Benveniste, ele acabou sendo publicado na revista Nature. Ele não dá aqui qual foi a revista que foi publicado. Mas o desfecho ele foi da equipe foi publicado aqui em High Dilution Experiments, a Delusion, uma desilusão, né? Então a correção foi feita, quer dizer, houve tempo para fazer a correção, mas o exercício, o artigo inicial chegou a ser publicado, né? Então ele chega às seguintes conclusões. Olha, o que propõem os críticos da ciência oficial? Riscar com uma canetada a física clássica, o darwinismo ou a biologia molecular, simplesmente porque julgam ter encontrado uma ideia melhor. Como essa ideia é geralmente fantasista, ultrapassada ou simplesmente inepta, e de qualquer modo não apoiada pelos fatos, eles têm dificuldade em conquistar a convicção dos cientistas. Mas eles seduzem um grande público, jogando com 3 mitos conhecidos. Então, como é que essas teses fantasiosas conquistam a grande mídia? Bom, segundo ele, baseado em 3 grandes mitos. Primeiro mito,
O mito que a ciência pode conseguir tudo. Esse é o primeiro mito, porque eles vão se basear muito nisso. Segundo, é o mito da revolução científica, realizada sem nenhum esforço por um gênio que, um bela manhã, se levanta dizendo: ah, hoje eu vou revolucionar a física. E o terceiro mito é o mito do gênio desconhecido, que acontece muito. O impostor desloca a discussão pretendendo que querem reduzi-lo ao silêncio, que sua descoberta é inovadora demais para ser aceita e assim por diante. Né? O mito do gênio, não estão reconhecendo a minha coisa. Então ele acaba entrando numa bolha aí de uma teoria conspiratória. Então esse modus operandi aconteceu aqui com a memória da água, né? Que acabou sendo desfeita na própria revista Nature. Né? É isso. Muito obrigado, então.